No passado você cometeu um erro, mas nunca conseguiu se perdoar. Você fica relembrando aquela cena, remoendo o passado, pensando nas mil coisas diferentes que você poderia ter feito. Só que aí você fica cada vez mais mal e mal. Hoje eu vou explicar por que você faz isso, para você se tornar um cavalheiro ou uma cavalheira e vencer seu passado. Quando você está no banho ou deitado na cama, do nada você começa a lembrar de várias coisas do passado. Várias coisas que você fez ou que você sofreu. E sabe, e se arrepende até hoje. E sente essa dor até hoje. Talvez você foi lá e disse algo que se arrependeu depois. Você talvez foi muito grosso com uma pessoa que você amava. Talvez você falou uma palavra que não queria dizer exatamente aquilo. Mas depois você ficou remoendo aquele passado. Remoendo aquele, talvez o xingamento, aquela arrogância que você teve, aquela coisa que você não queria ter falado. Ou talvez tenha feito algo que você não queria ter feito. Que se você pudesse voltar, você faria tudo diferente. Talvez você empurrou alguém, talvez você não se controlou, bateu em alguém, bateu numa pessoa que você amava, falou alguma coisa que você não queria ter falado, sabe? Sabe, agir como se você agir de uma forma que você se arrependa no futuro. Ou talvez relacionou com gente errada, principalmente eu que já relacionei com gente errada uma única vez. Mas essa vez me destruiu, mas relacionar com gente que não merece, relacionar com um grupo de pessoas que te fez mal, te fez sentir inferior, sabe, te fez bullying, te fez se machucar, te machucou, enfim. Tem vários motivos. Mas sabe o interessante? Talvez ninguém mais lembre daquela crítica que recebeu, talvez daquele xingamento que você deu pra ela. Mas só que você ainda lembra daquilo. Você fica remoendo aquele passado, relembrando aquelas sensações, sentindo aqueles sentimentos ruins. Porque você pensa, eu deveria ter feito diferente. Como eu fui tão idiota por ter feito aquilo? Se eu pudesse voltar no tempo. Só que você não faz isso para fazer mal próprio. Você faz isso para tentar de alguma forma consertar o passado. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que perdeu alguém que ama faz bastante tempo, tipo uns 5 anos. Uns 5 anos perdeu a mãe ou perdeu alguma pessoa importante. Só que depois desses 5 anos, a pessoa ainda chora, a pessoa ainda sabe, não morre de chorar, fica se arrependendo, sabe? Fica lembrando aquela cena. Aí eu te pergunto, você acha que a pessoa que morreu queria que você ou aquela pessoa ficasse remoendo aquilo? O que eu tô querendo dizer é que tem coisas que, sabe, ao passar dos anos, tipo, 5 anos depois, a pessoa ainda ela fica relembrando daquilo. Tem muita gente que ainda fica relembrando o passado, fica relembrando de coisas que já, sabe, que já passaram 5 anos, fica relembrando aquela cena, fica relembrando aqueles sentimentos e ela só fica mal, cada vez mais mal, mais mal, mais mal. Mas só que isso é perigoso, entende? É perigoso. Sabe por quê? Porque isso vai acabar uma hora gerando uma doença em você. Relembrar o passado vai fazer você ficar mal. E uma hora você vai começar a ter alguma doença. E sabe o que essas doenças geram? Geram morte. Você não está entendendo? Essa preocupação, essa ansiedade constante, medo, sabe, angústia. Você sabe que isso vai machucar você. Isso vai machucar não só mentalmente ou emocionalmente, mas fisicamente uma hora. Porque a gente acha que a gente vai conseguir mudar o passado se a gente ficar pensando nele, sabe? Se a gente pensar no que deveria ter feito. Só que você está usando o conhecimento que você tem hoje, não o conhecimento que você tinha naquela época. Pera aí, que eu vou explicar melhor. Primeira coisa, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é passado, o que é futuro. Toda vez que você começa a pensar, relembrar aquela cena, é como se você estivesse vivendo isso de novo. Quer dizer, uma pessoa que foi, sabe, foi traída. Ela foi traída uma única vez, mas só que essa pessoa fica relembrando, relembrando, relembrando. Aí eu te pergunto, quantas vezes ela foi traída mentalmente? Fisicamente uma vez, mas mentalmente foi várias, várias, porque o cérebro ele não consegue distinguir a diferença, entende? Só que não tem como mudar o passado. O passado, ele é uma cova, e o futuro, ele é incerto. Me lembro até de uma frase lá do Kung Fu Panda, que eu não me lembro exatamente, mas ele falava que o presente exatamente é o que a palavra diz, o presente. Você tem que entender uma coisa, não dá para mudar o passado, e o futuro é incerto. O que você vai colher no futuro são as coisas que você está fazendo no presente. Só que mesmo você sabendo disso, eu sei que o sentimento ele não dá aquela pausa. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Como eu ia dizer, que eu fiz um entre parênteses sem te falar, é que você não tem aquele mesmo conhecimento que você teve no seu passado e no seu futuro. Não, você não teve o mesmo conhecimento que você tem agora. Você talvez tenha feito algo que você se arrependeu, falou uma coisa que você se arrependeu. Só que, deixa eu falar uma coisa, você não tinha esse conhecimento que você tem hoje. Se você sabesse que isso ia acontecer, se você sabesse que você ia ser idiota naquele momento, você sabe muito bem que você não teria feito aquilo. A gente tá tentando resolver o passado com a sabedoria que a gente tem hoje.
Só que a gente não tinha essa mesma sabedoria quando a gente falou aquilo, ou quando a gente ficou perto daquele grupo de pessoas ruins. Sabe? A gente não é mais aquela pessoa, entende? Você não é você não é o seu passado. Você é o seu presente. Você pode ter feito coisa errada, mas você não é o que você fez de errado, entende? Você não é aquela pessoa mais. Aquela pessoa mais não existe. Deixa eu contar um relacionamento que eu tive. E o único e o pior, né? O que eu mais me arrependo na minha vida inteira, a pior sensação que eu senti foi no relacionamento. E aconteceu várias coisas no relacionamento. Eu tava sendo bastante idiota porque eu tava, vamos dizer, efeitos de emoções. E eu fiz muita coisa que me arrependi, sabe? Imagina uma pessoa que ela tá drogada, só que emocionalmente. É exatamente eu. É como se eu tivesse usado uma droga, eu não tava percebendo as coisas idiotas que eu tava fazendo. Você sabe o que eu tava fazendo no relacionamento? Mas calma aí. Antes de você pensar em jogar, você tem que lembrar o contexto. Porque pode parecer idiota, mas na minha cabeça não era, sabe? Eu tava como se fosse dosado, não é dosado essa palavra, mas como se tivesse sob efeitos. Porque eu tava me jogando no chão, eu tava, sabe, reclamando, apontando o dedo, falando mal, sabe? Arranhando assim meu braço, passando, sabe, tipo um pente assim no meu pescoço. Eu tava, sabe, sob muitos efeitos, são coisas que eu me arrependo. Coisas que eu disse que eu me arrependo, mas o maior arrependimento que eu tive foi quando eu aceitei aquele relacionamento. Por pura e pura e pura ignorância. Mas você percebeu que no seu passado, você, sabe, você não tinha essa mesma sabedoria que você tem hoje. Você ia fazer totalmente diferente se você sabesse. Você sabe, Deus sabe disso. Você faria diferente. Presta atenção, você sabe muito bem que se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente. Não tenta mentir pra você mesmo, nem pra Deus. Você sabe que se pudesse voltar no tempo, você não teria cometido aquele erro. Você sabe que se você pudesse voltar no tempo, você nunca teria ter aceitado aquele relacionamento, nunca teria ficado perto daquelas pessoas. Entenda essa parte. Esquecer a gente não vai, mas chutar pra fora e parar de sofrer, isso a gente pode, com certeza. Porque o passado aqui não tá para nos amaldiçoar, está para nos relembrar e, sabe, para gerar conhecimento também, sabe? Relembrar daquela cena e gerar um conhecimento. Presta atenção no que eu vou falar. Você pode ter errado, mas você não é o erro. Você pode ter pecado, mas você não é o seu pecado. Você sabe que se você pudesse voltar no tempo, você teria feito diferente. Deus sabe, você sabe. Você não é o seu erro. Você pode ter errado, mas você não é um erro. Você pode ter pecado, mas você não é o seu pecado. Entende? E você tem que entender uma coisa. Deus não quer que você viva assim, que você fique relembrando esses momentos que só vai te fazer mal. Você não é o seu erro. Mas só que para resolver isso de uma vez por todas, como eu dizia antigamente, finalizar, imagine um corte de uma espada. Imagine cortando, sei lá, uma melancia, pronto. Imagina cortando uma melancia, finalizando. Para você finalizar e poder ficar livre do seu demônio do passado, sabe? Seu peso do passado, faça o seguinte. Lembra daquela cena. Exatamente. Sabe aquela cena que você se arrepende? Que você se arrepende, que você nunca queria ter feito? Relembra aquela cena. Relembre ela. Lembre aquela cena. Você vai sentir aquele sentimento ruim, você vai sentir aquela dor, mas é normal. Lembre aquela cena. Depois que você relembrar daquela cena, peça perdão para si mesmo. Fale mentalmente ou verbalmente, mas fale. Guilherme, eu te perdoo. Guilherme, eu te perdoo. Sabe, se perdoe. Sabe, se perdoe, porque você sabe que se você tivesse essa mesma capacidade, esse mesmo conhecimento, essa mesma sabedoria, você nunca teria feito aquilo. E depois de você pedir perdão para si mesmo, peça perdão para Deus e creia que Ele te perdoou. Porque não importa você pedir perdão e perdoar você, mas Deus não te perdoar, vamos dizer assim. E não adianta Deus te perdoar, mas você não acreditar que você se perdoou, entende? Porque o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para si mesmo. O perdão é para se libertar. Todo mundo erra, sabe? Tudo bem errar, tudo bem errar. Só perceba cada vez mais rápido como é que era. A gente sempre vai errar, só a gente vai perceber mais rápido, vai errar menos e vai pedir desculpas mais rápido. Algo mais ou menos assim. Você pode ter errado, mas você não é o erro. Eu vou reforçar essa frase. E quando essas memórias voltarem, porque elas vão voltar, né? Imagine uma família. É uma família que vai na sua casa. Toda vez que ela entra na nossa casa, um membro dessa família, um membro ruim dessa família vai entrar também e vai te fazer mal. Vamos dizer medo, vamos dizer ansiedade, vamos dizer preocupação. Então, se você não perceber que eles estão voltando, eles vão começar a entrar. E a família boa, a família da gratidão, do amor, etc., vai acabar saindo. Porque os dois não podem habitar no mesmo lugar. Quando essa memória bater na sua porta, fala cancela, faz assim. Cancela, cancela. Lembre que se você pudesse voltar um tempo, você faria de diferente. Lembre que você não é o seu eu, você não é o seu passado. Lembre-se
Se você tivesse o mesmo conhecimento, você teria feito diferente. E por fim, pense em outra coisa. Fala cancela e pense em outra coisa. Sabe, não deixa essa família ou esse pensamento habitarem dentro da sua casa. Porque senão eles vão fazer bagunça. Eles vão mexer no seu corpo das suas emoções, vão mexer tudo na sua casa. Então, sabe, ignora, sabe? Ignora no sentido, faça outra coisa, sabe? Se pergunte muitas vezes, só o fato de se perguntar alguma coisa já abre portas. Por que eu fiz isso? Porque eu não tinha conhecimento. Dando um exemplo, entende? Mas lembre de uma coisa, essa família, quando você faz isso com ela, ela vai dar uma volta. Depois que ela voltar, você vai de novo, ela vai dar uma volta maior e por aí vai. Mas lembre de uma coisa, ela sempre volta, essa família, ela sempre volta. Só que ela vai indo cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Mas quando ela voltar, eu não tô aqui, eu não vou falar de uma forma que te assuste no sentido, você nunca vai fugir do seu passado. Quando o seu passado vier, apenas repita esse processo, lembre que Deus te perdoou, lembre que você se perdoou. E sabe, manda essa família embora, sabe? Fecha a porta e manda ela dar uma volta. Uma volta cada vez maior. Não quero falar de uma forma que você pense como você nunca vai conseguir fugir das coisas erradas que você fez. Não, não. Se perdoe, sabe? Deixe esses pensamentos fora de casa. Entende esse ponto. Você pode ter errado, mas você não é um erro. E por fim, cavalheiros e cavalheiras, você não é os seus pensamentos ou seus erros do passado. A sua essência está naquilo que te criou e naquilo que você faz. Esquecer também das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Mas se você não consegue confiar em si mesmo, eu fiz esse vídeo para você. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até.